Sabe uma coisa que eu acho incrível? Como às vezes a sabedoria mais profunda, aquela que pode mudar tudo, está escondida em ditados antigos, super simples. E hoje a gente vai mergulhar em um deles para entender um princípio que, olha, literalmente salva vidas. Sapateiro não vaza além da tua chinela. O que será que isso quer dizer, né? À primeira vista, parece só um conselho antigo para um artesão, algo do tipo, cuide do seu trabalho. Mas na verdade essa frase simples é a chave para a gente entender a sobrevivência de um dos movimentos de ajuda mútua mais importantes do mundo, Alcoólicos Anônimos. Então vamos começar por aí. Primeiro vamos desembrulhar essa sabedoria popular para entender por que essa ideia de foco é a base de tudo que a gente vai ver a seguir. Basicamente, o que esse ditado quer dizer é não se peca. É um aviso contra a gente querer abraçar o mundo e acabar não fazendo nada direito. A ideia é se concentrar naquilo que é nossa especialidade, a nossa verdadeira vocação. Parece simples, mas a aplicação disso é de uma força gigantesca. E aqui está o ponto central de tudo. É exatamente essa a ideia por trás da quinta tradição de Alcoólicos Anônimos. No mundo que vive falando de ser multitarefa, essa noção de fazer uma única coisa, mas fazer essa coisa de forma excelente, é quase revolucionária. E é o alicerce de tudo. Ok, agora que a gente entendeu a ideia geral, vamos ver como essa sabedoria se transforma num princípio de vida ou morte dentro da estrutura de Arawani. Olha só, apenas um, não são 2, nem 5, nem 10. Toda a Irmandade, segundo a sua própria filosofia, é construída ao redor de um único objetivo. A simplicidade e a força que esse número 1 representa aqui são impressionantes. A unidade do grupo todo depende de se manter fiel a esse propósito. A literatura que a gente analisa sobre isso é muito clara. A própria vida da Irmandade exige que esse princípio seja preservado. É como se fosse a cola que mantém tudo e todos juntos. Tá, mas e o que acontece quando esse foco se perde? O que acontece quando um grupo ou até uma pessoa resolve ir além da sua chinela? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta para ela revela por que essa regra é tão rígida e por que essa disciplina de manter o foco é tão, mas tão vital. O processo é quase uma fórmula para o fracasso, sabe? Se um grupo de AA, por exemplo, decide que agora também vai ser uma agência de empregos ou um centro de tratamento, ele começa a diluir a própria força. É aquilo. Muitas especializações levam a especialização nenhuma. O esforço se espalha, a energia se perde e o propósito original, que é o mais importante de todos, acaba sendo esquecido. E essa imagem aqui ilustra o contraste de uma forma brilhante. De um lado, um grupo eficaz, unido, que sobrevive. Do outro, um grupo que se torna ineficaz, dividido e que, no fim, caminha para o fim. A escolha é bem clara e as consequências são diretas. Agora, vamos sair um pouco do grupo e trazer isso para a esfera individual, para a gente ver como tudo isso se aplica não só à organização, mas a cada membro. E aqui a coisa fica muito poderosa. A qualificação de um membro não é um diploma na parede, não é o certificado. A única coisa que realmente qualifica alguém para ajudar outra pessoa é a própria experiência. É ter passado pelo mesmo sofrimento e ter encontrado um caminho para se recuperar. Essa é a sua chinela, a sua grande especialidade. E esta frase é a essência de tudo, a ação que define o movimento inteiro. O objetivo não é curar, não é dar emprego, não é dar conselhos sobre todos os problemas da vida. É pura e simplesmente levar a mensagem de esperança para aquela pessoa que ainda está sofrendo. E essa responsabilidade, ela é enorme. A sobriedade de cada indivíduo está diretamente ligada à sua capacidade de cumprir essa missão. E, por consequência, a vida de milhões de outras pessoas depende da competência de cada membro em se ater a esse propósito único. É um efeito dominó impressionante e muito sério. Então, no final das contas, a lição do sapateiro vai muito além de um grupo específico. Ela nos faz perguntar, nas nossas próprias vidas, nos nossos projetos, nas nossas ambições, será que estamos focando naquilo que fazemos de melhor? Ou será que estamos nos arriscando a fazer um monte de coisa mal feita, perdendo nosso verdadeiro impacto no processo? É algo para a gente pensar sem dúvida.